Sejam bem-vindos a mais um podcast ou Santos ou Nada. Eu me chamo Ana Maria. Me chamo Rafael. Fala, nossos telespectadores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse episódio. Aqui quem vos fala é João Paulo. Fala, meus heróis favoritos, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel e roda a vinheta. Hoje estamos aqui com um convidado especial, o professor Carlos, biólogo, e iremos falar sobre um tema um pouco polêmico, aborto. Um tema meio polêmico não, né? Super polêmico. Bastante polêmico, né? Porque a questão onde nós estamos vivendo hoje em dia está trazendo em alta isso, né? E espero que aqueles que nos acompanhem tenham uma mentalidade de uma forma bem aberta hoje para poder compreender a verdade, né? Porque aquilo que o mundo nos traz, a mentira, é fácil da gente achar que é aquilo, né? Vamos trazer a questão da vida em si, a vida verdadeira, né? Então, professor Carlos, fique à vontade. Muito obrigado. Inicialmente agradeço Ana Maria e os demais apresentadores por esse convite de vir hoje aqui bater papo com vocês. E estou à disposição para a gente conversar a respeito do assunto. Bom, vamos para a primeira pergunta, que acredito que seja a mais polêmica das perguntas. Em qual momento a gente pode se considerar uma vida? Bom, vamos lá. De início, eu vou cravar uma coisa aqui e depois vou falar acerca do posicionamento, das linhas de pensamento e correntes que existem acerca disso. A vida se inicia a partir da fecundação, a vida humana. Não existe artigos científicos diversos para se discutir exatamente isso, sabe? Onde um afirma se inicia aqui ou ali. Não existe um experimento conduzido, testado, para se cravar acerca do início da vida. O que existe são linhas, correntes de pensamento diferentes acerca do início da vida, mas a visão mais lógica, no meu parecer, o mais óbvio, é que o start da vida humana, ela se inicia a partir do momento que ocorre a fecundação, a união entre o espermatozoide e o ovócito secundário, que é popularmente chamado de óvulo, né? Ali é o start para o início, para toda a evolução do desenvolvimento da vida humana decorrer a partir disso. Existem linhas de pensamento variadas acerca disso. Então, enquanto tem alguns que afirmam ou pretendem afirmar, impor, de que a vida começa a partir do batimento cardíaco, existem linhas de pensamento onde alguns afirmam que a vida começa a partir do momento em que o embrião se aloja no útero, que é o evento que a gente chama de nidação. Alguns falam, mas a vida começa a partir do momento em que a formação do sistema nervoso, aí a gente já está falando aí de quinta, oitava semana de gestação. Inclusive alguns se posicionam dessa forma porque entendem que a morte seria a ausência do sistema nervoso, ausência de ação do sistema nervoso. Então, para alguns, a vida se iniciaria a partir do momento em que esse sistema nervoso estivesse funcionando ou iniciando o seu desenvolvimento do sistema nervoso central no ser humano. Alguns já afirmam que a vida se iniciaria a partir do momento em que existe uma autonomia de sobrevivência fora do útero materno. Alguns questionam até mesmo se a vida se inicia a partir do momento em que há, por exemplo, uma capacidade de discernimento ou então de consciência social. Então, assim, nossa, eles extrapolam, né? Assim, são medidas assim, absurdas. Mas o start da vida é a partir do momento da fecundação. Essa é uma chamada visão genética. Então, o que a biologia como ciência se embasa em torno disso. E crenças e culturas diferentes enxergam de uma forma diferente. Para judeus, por exemplo, o judaísmo, a vida começa a partir de 40 dias de gestação. Para os islâmicos, por exemplo, a partir de 120 dias de gestação.
que seria quando Alá desse um sopro de vida para o bebê no útero materno. Mas para nós cristãos, a vida se inicia, o nosso posicionamento é que se inicia a partir da fecundação. Tá? Ali, eu vejo que alguns podem não concordar a respeito disso, mas existem seres vivos com uma célula só. Existem protozoários que têm uma célula só e é um ser vivo. Tem bactéria que tem uma célula só, é um ser vivo. A levedura tem uma célula só, é um ser vivo. Bom, então, por que um ser que inicialmente tem uma célula só não seria vida? Além do mais, no momento da fecundação, é no momento em que existe a união de cromossomos que vêm do pai e vêm da mãe. Né? A união do DNA paterno e materno. Então, a partir disso, que tudo vai se desenrolando. Então, o start seria a partir da fecundação. Que a partir desse momento, aí começa a diferenciação de novas células, aí acontece outros estágios de desenvolvimento embrionário a partir desse. Então, seria, vamos dizer assim, o pontapé inicial. A partir da fecundação, tudo que vem em seguida é em decorrência disso. Então, de uma certa forma, trazendo nessa questão onde a vida se dá a partir do momento da fecundação, podemos dizer que o aborto, no sentido onde você vai matar uma criança, você vai matar uma vida, não tem diferença nenhuma em você chegar ali vamos supor, em algum de nós agora e acabar matando. Porque é a mesma coisa, você está matando uma vida. Então não tem diferença entre fazer o aborto no início de gestação com chegar em qualquer pessoa e sair matando por aí. É a mesma coisa. Tem uma frase que às vezes eu escuto muito o pessoal comentar, às vezes em redes sociais, que dizem assim, os abortistas, né, as abortistas e feministas a favor de aborto, que dizem, mas durante esse estágio de desenvolvimento embrionário, ali o feto é apenas um aglomerado de células, por exemplo. Bom, veja, vocês são um aglomerado de células, eu sou um aglomerado de células. Eu tenho mais de 30 anos de idade, eu sou um aglomerado de células. Não é por conta de que esteja no útero materno que deixa de ser uma vida, entende? Então, o embrião e o feto, tem essas nomenclaturas que são usadas, ali é uma vida que está presente, né? E acredito que esse debate acerca disso, hoje em dia está muito em pauta por conta, né, dessa ADPF 442, né, sendo pautada. Então, realmente muito polêmico. E o aborto, na minha visão, sim, é um assassinato de bebês. É um infanticídio de forma já prematura. E tanto que, seguindo nessa linha do assassinato mesmo, porque a gente vê que quem comete o aborto, basicamente é que ela simplesmente não está vendo a pessoa. Mesmo que você pegar e colocar um monte de gente atrás da cortina, gente, enfim, de qualquer idade, atrás de uma cortina e matar sem estar vendo. Sem estar vendo a face, sem estar vendo o corpo. Então, assim, o aborto ele segue essa mesma linhagem. Que só porque eu não estou vendo uma pessoa formada, que ela é uma vida. Então, ela não é uma vida. Sim, e essa questão ainda da pessoa formada, a legislação de alguns países, a gente tem visto ultimamente, tem sendo bastante variável, né? A liberação e legalização de aborto em alguns países tem sido, a gente vê em um número crescente, infelizmente, né? Então, por exemplo, no Brasil já é permitido, a partir de 12 semanas, em 3 casos que a gente conhece bem, né? Em casos de violência sexual, em casos de feto anencéfalo e também no caso, por exemplo, de gravidez de extremo risco para as mães, certo? Então, esses casos já são permitidos aqui no Brasil. Mas sim, se for perguntar meu posicionamento, eu sou contrário em qualquer ocasião. Mas, enfim, sim, são temas ainda mais polêmicos se for pensar em cada um dessas situações específicas, né? Mas a gente precisa entender que a vida ali dentro da mãe, esse bebê é completamente inocente de qualquer circunstância. Ele é inocente. Exatamente. Ele é inocente e ele vai ser uma vítima do que for acontecer.
É engraçado que muitas pessoas usam como desculpa, né, que, por exemplo, em caso de estupro, que a criança que foi estuprada ela é inocente. Mas o fruto que acabou sendo gerado disso é mais inocente ainda, né? E então, para os católicos jujubas que nos escutam aqui, sabe o que é a doutrina da igreja diz, né? Nesse pequeno livro amarelinho aqui, que eu gosto muito de recomendar para vocês. Olha, tem um mandamento que diz o seguinte, é o 5º, não matarás, ok? E olha só como que o catecismo começa, né, exatamente nesse mandamento. A vida humana é sagrada, porque desde sua origem ela encerra a ação criadora de Deus e permanece para sempre numa relação especial com o Criador, seu único fim. Só Deus é o dono da vida, do começo ao fim. Ninguém, em nenhuma circunstância, pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente. Ele simplesmente começa desse jeito, né? Então você já pode ter uma base do que vem depois. Veja que só nesse caso que você tocou, por exemplo, em caso trágico, um caso hediondo como um caso de violência sexual, né, que a gente fica completamente inconformado com uma situação dessa. Mas veja, nós temos 3 personagens nessa história. Nós temos o estuprador, nós temos a mulher que foi vítima e temos o bebê, que também é vítima. E aí, o que se opta em retirar a vida de uma das vítimas, que é justamente do bebê. Percebe? E é engraçado também, seguindo isso mesmo, a vítima, que no caso seja a mulher, ela tem a defesa dela, né? Ela tem como se defender de tudo, daí opta por matar a criança. E quem que vai defender a criança? Entendeu? Então, assim, a única pessoa deveria ser a mãe. Então, a única consciência que deveria estar alinhada para defender é o mesmo que você pegar uma criança de 1 ano e ela tiver, sei lá, passando qualquer doença ou em alguma briga, quem que vai defender? É a mãe. Sim. Então, assim, é só porque é sempre o mesmo ponto. E mesmo que a situação seja extremamente traumática, e que imagino que seja, né, traumática uma situação dessa, e que a mãe não tenha nenhuma condição de criar essa criança ou pense no futuro dessa criança, bom, hoje em dia tem outras alternativas, como adoção e tal, que isso é um processo burocrático, mas nada justifica você tirar ou interromper a vida dessa criança que é inocente. Para mim não tem nem nada sólido que justifique isso. De qualquer forma é inaceitável, ainda mais para cristão. Não tem como você... A única coisa que o ser humano pode deixar na Terra é uma vida gerada de si próprio. Como que a única coisa que Deus deixou de fruto vai ser retirada, ainda mais por uma decisão medíocre? Então, assim... Mas tem cristãos que se posicionam a favor do aborto, Rafael? Será? Essa é a questão. Né? Eu espero crer que não, mas não sei, acho que sou muito ingênuo, talvez. O que é engraçado também é que as feministas, elas defendem as mulheres, dizem defender os direitos das mulheres. Mas e esses bebês, essas mini mulheres que estão sendo geradas, que são mortas, que não tem ninguém que defenda elas, como que elas se posicionam contra isso? Porque é uma vida, é uma mulher que está ali dentro, que vai ser uma futura mulher. E não... Por que não salvam essas mulheres também? É uma hipocrisia muito grande, porque, afinal, os movimentos feministas lá de início, muitas delas eram abortistas e eram a favor do aborto, né? Acho que eu já mencionei em algumas ocasiões a respeito, por exemplo, de Margaret Sanger, que foi completamente a favor do aborto. Então ela estimulou a criação de clínicas abortivas em Brooklyn, nos Estados Unidos, em que ela estimulava que pessoas negras, imigrantes e pobres fossem abortadas, né, que esses bebês fossem abortados. Então, e ela se tornou um ícone feminista que influenciou outras feministas a virem depois. Então, nada mais que hipocrisia. Mas eu assisti um filme, até tinha comentado, Direito de Viver. É muito interessante, que conta a história daquele médico que ele trouxe o aborto para os Estados Unidos.
Só que assim, ele sabia que era uma vida, e ele sabia que ele estava matando uma vida. Só que o dinheiro que ele ganhava com aquilo nossa, era muito dinheiro que ele ganhava. Então, às vezes, hoje em dia, as pessoas que estão lá em cima, elas sabem que estão matando vidas, mas eles sabem que ganham por trás. Então, eles fazem a cabeça do povo, fazem a cabeça das mulheres, usam do movimento feminista, para que aprovem o aborto, falando que não é uma vida, que é apenas um feto, um embrião, não é. Mas eles ganham por cima disso. E nisso, muitas mulheres são vitimizadas, porque, assim, eu já vi um comentário uma vez, um podcast, de uma médica bem idosa, ela falando que tinha uma experiência muito grande, e ela comentou que uma vez uma moça veio na clínica dela que queria abortar. E daí ela fez o ultrassom na criança, e a moça, ela viu a criança mexendo os bracinhos, as perninhas, mexendo a cabecinha, e ela falou, poxa, esse é meu filho? Daí ela falou assim, sim, é. E daí, a partir daquele momento, ela desistiu de fazer o aborto, porque ela viu que era uma vida. E uma coisa muito interessante, que isso daí é pouco falado, que nas clínicas de aborto, eles não deixam fazer ultrassom. Porque é provado que se a mãe vê o ultrassom, é quase certeza que ela desiste do aborto, porque ela vê que aquilo é uma vida. Imagino quanto isso impactaria, né? Sensibilizaria ela. Já impacta, de qualquer forma, após fazer o aborto já impacta. Sim. Mas é pior ainda após, vendo que é o que está dentro de si. E que você comentou em fazer ultrassom, por exemplo, isso remete às vezes a uma das justificativas a favor do aborto, que é um diagnóstico de feto anencéfalo, por exemplo, que é uma situação bastante crítica. Porém, existem erros, às vezes são difíceis de acontecer, mas ocorrem às vezes erros no próprio diagnóstico de feto anencéfalo. Já existem casos de pessoas que foram diagnosticadas que era anencéfalo e a mãe prosseguiu com a gravidez e a criança nasceu perfeitamente. Aliás, às vezes com uma pequena lesão, às vezes na chamada calota craniana, né, que às vezes é identificado como anencefalia em alguns casos. Bom, então, algumas que optam por seguir mesmo assim, às vezes tem uma dessas surpresas da criança se desenvolver muito bem, porque não era casos de anencefalia. E é engraçado ver que muitas vezes essa geração vive falando de inclusão, né? Que a gente tem que incluir os cadeirantes, tem que incluir os deficientes, enfim. Aquele grupo. Aquela situação de falar de inclusão. Mas se uma mãe, por exemplo, visse que, ou alguém, né, ficasse grávida de uma criança, que sabesse que essa criança nasceria com deficiência, certamente ela procuraria o aborto. Então acaba sendo uma outra hipocrisia, né? Tipo, a mesma pessoa que está falando que tem que ser incluída, as pessoas e tal, mas não, se o filho nascer deficiente, sem um braço, nascer com cegueira, alguma assim, eles vão procurar o aborto. Viu? Você tocou um ponto interessantíssimo, porque esse caso de feto anencéfalo, por exemplo, se opta por interromper a vida dessa criança. Tá, mas calma lá, então quer dizer que porque eu tenho certeza, ou eu tenho um diagnóstico, vamos dizer assim, eu tenho um diagnóstico de que essa criança vai nascer deficiente. Então quer dizer que uma pessoa que eu sei que vai nascer com deficiência, eu posso optar por exterminá-la? Ou seja, isso não é uma eugenia? Se eu pensar em pessoas deficientes, eu ser a favor do extermínio delas, porque elas têm deficiência? Hoje em dia não se fala tanto realmente em inclusão, como você falou. Ou seja, então eu já estou exterminando elas sem dar chance de se comprovar se aquele diagnóstico é verdadeiro ou não. Outra frase muito falada por feministas é meu corpo, minhas regras. Só que aquela criança, ela precisa da mãe, sim, eu sei. Mas não faz parte do corpo da mãe, porque a criança um dia vai sair de lá e vai sobreviver. Então, é outra hipocrisia também que falam, né? Meu corpo, minhas regras, mas não é bem assim. E acaba sendo também uma das questões onde diz, nisso que você falou, meu corpo, minhas regras. Só que a partir do momento em que tem uma outra vida ali, aquele corpo da mãe não é só dela. Ela está sendo usada de uma certa forma para nutrir aquela criança que está ali sendo formada. Então, tecnicamente, aquele corpo passa a ser daquela criança também. Então, ela vai querer decidir sozinha uma coisa que não tem cabimento. Vocês falaram tudo. Essa frase, meu corpo, minhas regras. Calma lá. O feto que está em desenvolvimento dela
está nela, não é dela. Lógico que ela ainda não tem autonomia para se desenvolver, então precisa sim estar no corpo materno e passar por todo o período de gestação e de desenvolvimento, mas isso não dá o direito da mãe de tomar decisões sobre o corpo de outra pessoa, então, né? Porque não é o corpo dela, está nela, é diferente de ser dela, né? Outra frase que sempre eles falam, né, sempre é dito, nesses chavões como sempre, né, de que a opinião ou a decisão acerca de fazer ou não aborto compete apenas à mulher, ou seja, sem útero, sem opinião. Quer dizer, em às vezes, alguns casos, o marido, por exemplo, então não pode optar ter esse diálogo com a esposa acerca disso, em alguns casos. Bom, sem útero, sem opinião, então quer dizer, por que só a mulher vai precisar decidir sobre isso? Está no corpo dela, a gente sabe, isso é óbvio. Porém, para aquela vida ser feita, precisou do homem nessa história. Então ele não pode simplesmente ser deixado de lado, só ela vai poder decidir. Falta de inclusão com os homens. E acaba sendo também que uma das coisas que eu acredito que já é cientificamente comprovado. A mulher, quando ela faz o aborto, ela não vai pensar na consequência que ela vai ter depois. Só que ela sofre tanto com isso depois, não é só na questão do corpo dela, mas ela sofre isso também na alma. Porque imagina a consciência dela depois que ela começar a parar para pensar no que ela fez. Ela matou. Ou seja, ela nunca mais vai conseguir seguir uma vida normal. Porque ela interrompeu ali a vida de alguém. Tem um vídeo num canal Hipócritas, não sei se as pessoas conhecem, que eles fizeram tipo o Exterminador do Futuro, né? Daí eles falavam lá que chegam lá, batendo na porta da casa da pessoa e chegam assim: olha, tudo bem, você teve uma filha, né? Algum tempo atrás você estava procurando fazer o aborto, né, numa clínica e tal. E a gente vê lá a criança lá brincando de boa, né? Porque ela não conseguiu fazer o aborto. Daí eles falam: então, hoje o Estado liberou e a gente pegou todos os resultados das pessoas que queriam fazer o aborto e a gente vai matar eles. Vamos fazer aquilo que se queria ter feito antes e hoje vai, né, fazer agora. Como você não teve sucesso naquela hora, agora a gente vai concluir. Daí eles chegaram lá e falaram: não precisa matar meu filho. Nossa, chega a comover mesmo de ver o sofrimento daquela mãe. Daí ele fala: não, a gente tem que fazer, se queria, agora a gente vai concluir a missão com sucesso, né? Algo nesse sentido. Daí ele chega lá e parece, ele dá um tiro na criança e a mãe desesperada chorando. Cara, a consequência é a mesma. Só que a diferença é que não foi outra pessoa que interviu, né? Foi a própria mãe. Sim, e você sabe que existe até um movimento abortista. Não, é uma coisa absurda, que fala assim: aborto pós-parto. Já ouviram falar disso? Aborto pós-nascimento. Ou seja, isso é infanticídio, tá? Isso é assassinato, tá? De qualquer forma assassinato, mas enfim, pós-parto. Bom, quer dizer, nasceu e você vai interromper a vida dessa criança que já veio ao mundo. E o que o Daniel mencionou, as consequências são realmente assim devastadoras para a mulher. Primeiramente, que é um risco, é um procedimento de alto risco, o procedimento abortivo. E tanto risco físico como psicológico para essa mulher. Então, as mulheres que se submetem ao aborto, posteriormente a isso, elas podem ter consequências em decorrência disso, como, por exemplo, uma inflamação pélvica. Em alguns casos tem perfuração intrauterina, tem aumento de casos, né, e chances de ocorrer câncer do colo do útero, além de alguns casos como a própria gravidez ectópica, que é fora do útero, para futuras gestações que essa mulher vir a ter, além de problemas psicológicos, como crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tudo isso em decorrência de uma escolha que ela fez. Tem umas que chegam até a se suicidar, né? Também. É uma coisa também, um dia eu fui numa palestra e a advogada ela falou assim, que quando a gente, por exemplo, uma pessoa tenta se suicidar e ela não consegue, e é descoberto que ela tentou, ela pode ser processada pelo Estado por conta que tentou contra a própria vida, só que porque a vida é do Estado.
Só que daí eu pensei assim, mas então o aborto devia também ser processado, porque se é uma vida e você tentou matar aquela vida que é inocente, então você também deveria ser processado, né? Por tentativa de homicídio de qualificado, sem possibilidade de defesa da vítima. Exatamente. Nossa, que coisa horrível, meu Deus do céu. E hoje em dia o que mais me dói, assim, porque eu vejo a insensibilidade de vários jovens. Assim, pode matar, não tem problema. A mulher ela não está em condição naquele momento de ter aquela criança, pode matar, chegar e matar. Então eu vejo essa insensibilidade das pessoas. E uma coisa também, vou puxar um pouquinho para um lado mais polêmico também, é que hoje em dia fala assim, uma vez eu estava num lugar, né, daí umas meninas estavam falando assim, minha gatinha deu cria. Ai, que belezinha, sua gatinha deu cria, que coisa mais fofa, não sei o quê. Daí no outro dia, essas mesmas meninas vieram falar assim, eu escutei elas comentando, né? Nossa, imagina se você aparece grávida aqui. Daí a outra falou assim, ai, credo, se eu aparecer, você pode chegar e dar um soco na minha barriga. Eu falei, misericórdia. Eu cheguei tão mal em casa, porque eu via a falta de amor até pela vida, pelo que é sagrado, né? Aquele sopro de vida, como você disse. E até o catecismo fala que a alma, ela, naquele momento que tem a fecundação, já acontece como se fosse uma luz, assim, que naquele momento já a alma já está ali. A alma da criança e o anjo da guarda da criança já está naquele momento. Então, você mata inocentes mesmo, vidas inocentes. E interessante é que tem muitos, né, defensores de outros seres vivos, né? Vamos salvar, não que não mereçam ser salvos, mas vamos salvar os ovos da tartaruga, vamos salvar o bichinho que nasceu. Né? E a vida humana está sendo negligenciada. Exatamente. É uma inversão de valores, né? Uma baita inversão de valores. Sem dúvida. E sem dizer que eles conseguem se sensibilizar vendo a espécie alheia, tipo, quase entrando em extinção, mas consigo mesmo, né, com a própria espécie humana, eles, tipo, estão um pouco se lixando, né? Exatamente. Tem até uma história tem até uma história do Padre Pio, né? Não sei se vocês sabem, da confissão. Que a mulher foi se confessar, enfim, daí ela se confessou e o Padre Pio no final perguntou, algo mais? Quando o Padre Pio perguntava algo mais, porque tinha alguma coisa. Aí daí o Padre viu que ela negava sempre quando ele perguntava algo mais. Aí ele falou, feche os olhos que você terá uma visão. Aí ela fechou os olhos e viu um monte de gente, padres, bispos, enfim, lá em Roma. E dela falou que todo aquele processo para o Papa assumir o trono, a fumaça. Daí depois ela voltou e perguntou, mas o que tem a ver, padre? Daí ele falou, esse seria o seu filho que você abortou, que seria um papa. E também no próprio catecismo, né, João? Pega aí, acho que é o parágrafo 2070, alguma coisa assim, onde vai falar sobre o aborto, né? Para aqueles que são católicos de IBGE, como nós dizemos, né? Tem uma coisa muito importante, porque você acha que defender aborto é uma coisa... não, é simples, né? Todo mundo faz, né? Só que a própria igreja nos ensina que tem uma punição isso, né? Não somente na questão daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente já presenciou aqui agora, que a gente está conversando, só que também é uma punição da igreja. Qual é, João? A cooperação formal, parágrafo 2272. A cooperação formal para um aborto constitui uma falta grave. A Igreja sanciona como uma pena canônica de excomunhão esse delito contra a vida humana. Quem provoca o aborto, seguindo seu efeito incorrente em excomunhão late sententia, pelo próprio fato de cometer o delito, e nas condições previstas pelo direito. Com isso, a Igreja não quer restringir o campo da misericórdia. Manifesta, assim, a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causado ao inocente morto, a seus pais e a toda a sociedade. Cara, e é interessante a gente perceber que nesse ponto, especificamente, primeiro a gente teria que explicar, né, porque a Igreja sanciona as excomunhões, né? Mas, assim, é uma coisa meio complicadinha de se explicar em segundos.
Mas, assim, quando ele fala que é um prejuízo grave para a sociedade, para os pais, para a família, né, e também para a sociedade, cara, você já para e pensa, meu Deus, eu matei uma vida humana, que essa pessoa, futura pessoa, ela estaria em convívio social, sei lá, como diz o Rafa, né, da história, era para ser um papa. Já pensou, por exemplo, tem a história lá do Cristiano Ronaldo, né, o grande jogador de futebol que diz que quase foi abortado pela mãe. E, enfim, vários atores famosos, pessoas que hoje estão no hall da fama e do sucesso, que dizem que quase foram abortadas. E pessoas que muitas vezes, né, quando se para e pensa assim, cara, o que elas fazem é para o bem comum da sociedade. Às vezes o dinheirão que eles ganham não é só para eles, né, mas eles também ajudam as pessoas, família carente, enfim. Cara, você pega e abrange o quanto uma vida humana faz diferença na sociedade, né? Uma. Sim, até também tem um quesito, né, onde o professor já entrou. Se a pessoa não quer ter aquele filho, então doa, né? Põe numa instituição. E a gente sabe que a Igreja Católica é a igreja que mais tem orfanatos, já nessa questão. Ou seja, ela fala, não aborte, só que ao mesmo tempo que ela fala não aborte, ela dá uma válvula de escape para você poder deixar com quem aqueles que vai amar seu filho. Se você, de uma certa forma, é um ignorante que não quer ter seu filho, então, né, prestigia aquela pessoa que talvez não pode ter filho. Tantas pessoas por aí querendo ter filhos, tentando e não conseguem, e por causa de uma ignorância própria, vou interromper uma vida. Exatamente. E não só no catecismo da Igreja Católica, mas na Bíblia também, no livro de Levítico, no capítulo 20, é citado, né, de que aquele que der da sua descendência a Moloque, certamente morrerá, certamente será apedrejado aqui na terra. Ou seja, essa menção a Moloque, porque Moloque era uma divindade, né, de pagãos, em que algumas crianças eram ofertadas em sacrifício a Moloque. Moloque era principalmente cultuado, Moloque, os antigos amonitas, que hoje estão lá na região ali próximo lá da Palestina, faixa de Gaza, onde a gente sabe que tem esses conflitos atuais, e por filisteus, que é onde hoje mais ou menos se encontra a Tunísia. Então, essas civilizações atribuíam de sua descendência a Moloque, ofertavam seus filhos. Então, isso é abominável aos olhos de Deus. E também, no próprio livro de Jeremias, Deus fala a Jeremias de que desde antes de sua formação no seu ventre, você foi separado para a missão, você foi escolhido, separado para a missão de ser profeta, antes do nascimento. Sim. É que vai dizer, né, ainda que a tua mãe esquecesse de ti, ainda que todos esquecessem de ti, eu jamais esqueceria de ti, porque teu nome está gravado nas palmas das minhas mãos. Ou seja, né, para aqueles que a favor do aborto, além de se interromper uma vida, você está interrompendo o projeto de Deus. Sem dúvida. Então você vai querer ser mais do que Deus? Mas eu preciso viver. Então tenha seu filho, né, dê para a igreja vai cuidar muito bem, pode ter certeza, melhor do que você. Mas o filho também precisa viver, né? Mas precisa viver, né? Então é aquilo, né, o João estava falando dos casos famosos, né? Se não estiver enganado, agora não lembro qual músico famoso que também era para ser abortado, só que hoje é o grande músico, né? Então há tantos casos por aí que a gente muitas vezes nem para pensar. Madre Teresa disse, uma vez perguntaram para ela assim, se Deus é tão bom, por que o mundo tem tanta doença, por que não tem a cura? Daí ela virou e falou assim, mas Deus manda a cura, mas foram abortados. Então assim, essa frase é que fecha tudo, porque às vezes o povo fala assim, nossa, mas Deus é tão bom, por que tem essas doenças, por que não tem? Mas se Deus, Ele manda, mas se a gente não acolhe, se a gente aborta, como que as coisas vão melhorar? E também o Padre Pio fala que se quisesse a paz no mundo, fizesse um dia sem ter nenhum aborto, concederia a paz no mundo. É mais ou menos assim a frase. Então, assim, ver como que é pesado o aborto, não só para a pessoa que faz, mas para a nação que acolhe.
e aprova essa lei que mata crianças. E aí dá pra gente pensar da seguinte forma: você, mãe, que fez um aborto, você pode ter abortado um cara que descobriria a cura do câncer. Você pode ter abortado alguém que descobriria a cura de alguma coisa que hoje em dia é considerado incurável. Pense, meu filho, pense. Não, pode continuar, né? Até arrepiei aqui. Fez o Rafa esquecer. As instituições de caridade têm, sim, que cuida de mães que às vezes chegam desesperadas para a Igreja Católica. Falam assim, meu Deus do céu, agora eu não quero abortar essa criança. E a Igreja Católica acolhe, eu sei que tem instituições de caridade, não me vem à mente agora os nomes, mas eu sei que tem até o programa de adoção espiritual, que não é brasileiro, veio de outro país, eu não me lembro também o país, mas eu sei que tem no Brasil, que é a adoção espiritual, que você baixa o aplicativo e você reza com uma criança. Você não sabe que criança que é, você não sabe quem são os pais, como que aconteceu para ela ser formada, mas ela está lá. Daí você reza pela essa criança, por 9 meses você faz acompanhamento. E eu acho muito bonito, que eu já fiz isso 3 vezes, eu estou na 3ª vez já na adoção espiritual. E eu acho lindo, porque no começo tem aquele pequenininho assim, daí vai crescendo e fala, nossa, daquele pequenininho, aquele brotinho, nasceu essa criança. Daí aparece no final da adoção espiritual um bebezinho formado. Falei, nossa, e como dizer que isso não é uma vida? E às vezes eu fico louca com essas coisas. Esses dias, uma vez, falaram assim, mas a gente pode abortar, porque aquele negócio até 3 semanas, né, não é vida, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, desde a concepção é vida, como assim? E tem essa instituição de caridade também, que uma vez eu vi um testemunho de uma moça que ela chegou desesperada, que ela queria abortar. Mas aí falaram para ela dessa instituição e ela foi lá, acolheram ela e ela não abortou. Ela era uma mãe solteira, mas a igreja ajudou ela e ela falou que foi a melhor decisão que ela tomou na vida dela, porque se ela tivesse abortado, ela nunca teria se perdoado. Sim. E você mencionou agora um ponto interessante, Ana, a respeito da vida, o que é vida, né? É um conceito não tão simples de ser definido, né? Conceituar vida, mas a definição de vida é conjunto de características que mantém os seres em constante atividade. E veja, o que se propõe em relação ao aborto, até a 12ª semana de gestação, até a 12ª semana de gestação, no caso aqui do Brasil, nesse estágio, muita coisa já foi desenvolvida, já é feto. Tá? O feto é a partir de 9, 10 semanas de gestação, já é considerado feto. Tá? E já passou por todo o estágio de desenvolvimento embrionário. Nidação, que é o alojamento no útero, passou para as fases embrionárias, lá mórula, blástula, gástrula, neurula, enfim, esses termos técnicos, né, que a gente usa na biologia, mas, ou seja, já está passando por muitas etapas de desenvolvimento. Já tem coração funcionando, pulsando sangue. Nessa etapa, nesse estágio de 12ª semana de gestação, já está pela etapa da organogênese, que é a formação dos órgãos. Tá? Ali com 9, 10 semanas de gestação, todos os órgãos do ser humano já está em formação. Ele só não está completamente desenvolvido e amadurecido. Mas todos já estão em formação, todos os órgãos. A criança já faz fisionomia, ela já se movimenta, o coração bombeia sangue, o sistema nervoso central está em desenvolvimento. Ou seja, uma série de atividades que mantêm ele em atividade estão funcionando. Lembra do conceito de vida? Conjunto de atividades que mantêm ele com vida. E ali nesse momento o feto está em constante atividade. Tá? É uma vida que está sendo desenvolvida. Então, tem uns países como a Argentina, é permitido aborto até 14ª semana de gestação. Tá? Em 2019, no estado de Nova York, permitiu o aborto em qualquer estágio de desenvolvimento. Qualquer estágio, não importa a etapa. 6º mês, 7º mês de gestação será permitido. Não sei se ainda continua ou não permitido, mas assim, a gente percebe aí uma grande violação do direito de viver, né? Puxando esse assunto também, eu lembrei de uma coisa agora. Assim, eu não concordo com o aborto de maneira nenhuma, óbvio que não. Mas assim, no Brasil, como você disse, tem quantos que é aprovado? 3, né?
Sim, 3 situações que é permitido. Situações, né? Então, assim, mas se já tem 3 situações, que é estupro, denafcefalia e gravidez de risco, né? Sim. Se já tem 3 situações, por que querem aprovar aborto, então? Porque, assim, peguei pensando esses dias, daí eu falei, nossa, mas por quê? Por que aprovar aborto? Porque eles ganham dinheiro com isso, e porque, assim, fica uma certa libertinagem, porque daí a pessoa, ela sai, ela faz o que ela bem quiser, ela entrega o corpo dela, a mulher, ela entrega para quem ela quiser, e daí vem a consequência, óbvio que vem a consequência, a gravidez. E a criança não tem culpa, mas você vai lá e mata ela por conta de uma atitude sua, que você escolheu fazer, uma atitude errada, entregar o seu corpo a qualquer pessoa, escolher fazer, daí vai lá e matar a criança, como se fosse algo, fosse um lixo ali, que você usou ali, foi naquele momento, aconteceu, aquela criança não tem culpa nenhuma, você já vai lá e aborta. Então, nossa, é muito... Nossa, não consigo acreditar que um ser humano com racionalidade consiga provar uma coisa horrível dessas. Né? Mas percebe que já tem uma pegada política nisso daí também, né? Sim, isso também. Algumas das feministas, como Simone de Beauvoir, entre outras, já se falava, né, em liberdade sexual da mulher e, ao mesmo tempo, já tinha aquelas ideias antigas em relação ao aborto, desde Margaret Sanger e outras. Percebe também que quando você elimina, você interrompe uma gravidez, uma série de outros direitos do ser humano vão sendo colabados também. Por exemplo, o direito à propriedade, o direito à liberdade, ou seja, porque se pensa, tem certas linhas políticas que propõem atividades e leis voltadas apenas para o coletivismo, tá? Enquanto as liberdades individuais e o indivíduo é deixado de lado. O que é meio contraproducente pensar dessa forma, porque só existe o coletivo a partir do momento que existe o individual também, né? Então, a partir do momento, né, que você dissolve essa liberdade individual, você aprova uma lei como o aborto, por exemplo, o direito à propriedade, o direito à liberdade, isso daí se torna frágil, isso aí se torna secundário. Fora que pode. É interessante a gente pensar desse jeito, porque a gente pode pensar, por que as pessoas querem aprovar a lei, sendo que elas simplesmente podem fazer isso? Já existem clínicas de aborto por aí, né? Então, elas simplesmente podem fazer. Por que eles querem aprovar uma lei para que isso aconteça? Simplesmente para amenizar a consciência da pessoa. Um ser humano, que é repleto de conhecimento, inteligência, ele, Pelo menos por mais ser, que né? não pareça, é isso que eu falo, por mais que não pareça, a consciência moral dele acusa ele. Porque é o que a igreja chama de sindérese, né? A consciência moral da pessoa em analisar o que é certo e o que é errado. Ela, mesmo intrinsecamente, se ela querer ou não, ela sabe que aquilo é errado. Mas, tendo a aprovação da lei, por exemplo, pode fazer o aborto, que agora está liberado, não sei o quê. Isso ameniza a consciência da pessoa e faz com que ela não se sinta tão culpada nesse ponto, né? Mas, por exemplo, você pega as pessoas que vão lá e querem abortar por livre espontânea vontade, porque, não, eu quero abortar, não sei o quê. Mas isso vai acusar ela, tanto que gera aquelas consequências psicológicas depois, né? Tipo, gera depressão, fica alucinando, vendo crianças por aí, não sei o quê. Enfim, a própria consciência da pessoa o acusa, né? Tá. Muita gente fala de aborto, mas não sabe como faz. Quais são as formas de fazer aborto? Bom, existem algumas técnicas, não conheço todas as técnicas relacionadas ao aborto, sei que tem a curetagem, tem a forma de aspiração. Então, ambas esses procedimentos de eliminação, de retirada desse feto, são extremamente traumáticas. Então, através da curetagem, há uma perfuração desse feto internamente, e a aspiração é como se fosse um grande aspirador, que ele suga, ele captura o feto ali dentro Feto e vai... morto, no caso. Oi? O feto morto. E então é um procedimento traumático para a mãe também, porque nisso
pode ter descolamento do colo do útero, pode ter rompimento de tubas, enfim, é extremamente prejudicial, no entanto que é de extremo risco também para a mãe, né? E tem, assim, relatos e cenas chocantes da tentativa de sobrevivência desse feto no útero materno, né? Tem aquele filme O Grito Silencioso, né? Já ouviu falar? Eu já ouvi falar, mas não... É que o médico, quando chegou o ultrassom, ele resolveu fazer uma ultrassonografia de um aborto. E nesse ultrassom, quando ele estava fazendo um aborto, ele viu a criança debatendo pela vida. Daí, por isso que se dá o grito silencioso, né? Porque as crianças que lutam pela vida, mas acabam sendo mortas. Assim, ao mesmo tempo impactante e revoltante pra gente, né? Que a gente pode ver também uma questão, né, que já foi mencionada tão grande, né, em inversão de valores. Coloque duas pessoas conversando ali. Falando sobre a gravidez. Ela vai dizer que aborta. Mas coloca a mesma pessoa falando que você vai matar o bichinho de estimação dela que vai ser gerado. Ela vai chamar você de monstro. Vai querer processar você. Vai processar. Vai escandalizar você. Vai fazer tudo possível para te denegrir. Vai querer você atrás da Só cadeia. Só que a mesma pessoa ali estava sendo a favor daquilo de matar uma vida. Então ela nem sabe mais, né? O ser humano acabou perdendo totalmente a consciência daquilo que é. É a famosa frase: o errado se tornou certo e o certo errado. Seguindo Hoje em também. dia, né, a própria religião, a turma não quer ter mais. Por quê? Porque é o certo. Então, se a gente vivesse da forma certa, o mundo com certeza seria melhor. Mas não é por quê? Porque o povo prefere o errado. E seguindo também, tudo errado já, tudo fora da caixinha. Tem os homens também, né? Os homens, muito forte, uma palavra muito forte para falar, né? Mas homens que... Homens bananas. Os homens bananas, essa frase... Os próprios. Banana de pijama. Mas enfim, que querem desenvolver tecnologias para que os homens também tenham úteros, pelo amor de Deus. Comentário. Sendo que aí essas mesmas pessoas, no caso, né, nem os homens, né, essas mesmas pessoas, elas são as que defendem o aborto. Se querem. tiver útero, eles vão poder opinar também agora. Né? Então... Daí entra na inclusão. Daí. Elas só podem defender porque não foram abortadas, né? Exatamente. Assim, é surreal, cara. Assim, é uma inversão de valores tão gigantesca. Ainda mais envolvendo a questão política. As pessoas que defendem isso daí, que defendem esses grupos, nunca vai ser por questão... É a mesma coisa que você pegar aquilo de momento. É a mesma coisa de marketing. O marketing, você trabalha naquilo que está aquilo que mais se fala. Um político, que ele quer fama, que ele quer dinheiro, que ele quer, o que ele vai utilizar? O que está mais em alta? Por que um político, por que um presidente vai defender tantos grupos que querem seus direitos, mas não assumem seus deveres? Por que ele vai defender apenas pela vontade de si próprio? Daí que entra a gigantesca hipocrisia de prometer e não entregar nada. Querendo ou não, né, uma questão, vamos dizer, até social, né? O povo, ele começa a implantar coisas, né, na mentalidade das pessoas que, por exemplo, como que a biologia vai explicar uma ideologia de gênero? Tem como? Não tem. Pergunta pro biólogo. Então, tem como? Nossa, isso aí já renderia uma outra tarde inteira de conversa sobre isso. Tá Porque essa marcado, tema do barbaridade. próximo. Já fica convidado já. Porque o povo fala assim, não, a biologia diz, né? O homem, a mulher, tudo separadinho. Não, mas eu me XY. sinto tal coisa. Gente, Eu como me que sinto pode? um avião, então você tem que me respeitar, porque eu sou um avião. Pula e voa, então. Não é porque a pessoa se sente porque ela é. Uma coisa é se sentir, outra coisa é ser. Sim, exatamente. A gente precisa separar bem, né? Tanto que daí entra também na questão da personalidade, também entra na questão dos temperamentos. O temperamento é aquilo que você é, aquilo que você pode ser, entra na personalidade. Então, isso daí já
já vai além na questão psicológica e não apenas da questão do corpo. Por exemplo, eu me sinto como alguém de 16 anos. Então, eu acho que estou aqui ilegalmente, porque eu vim dirigindo o meu carro e eu não podia nem ter carta de motorista. E eu me sinto rico, ó, vê se pode. E eu sou o Batman. Mas brincadeiras à parte, mas um assunto muito importante para o tempo que nós vivemos. E sim, muito polêmico, né? Porque o povo não quer saber disso. Não. O povo, quanto parece que menos informações tiver, menos conhecimento tiver, mais burros vão se formando, né? Porque é uma sociedade que não conhece nada, né? E a própria palavra de Deus diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Ou seja, se o povo quer viver nessa onda de deixa a vida me levar, então com certeza não serão futuras pessoas, onde vão conseguir gerar alguma coisa. Por que hoje em dia não se tem as faculdades? Ela está ali, um lugar onde é para trazer um conhecimento, para trazer uma profissão, se torna um lugar onde o povo mais perde, porque já envolveu nisso. Mas eu quero curtir a faculdade, eu quero as festas da faculdade, eu não quero aprender com a faculdade. E aí vai se tornando médicos medíocres, né? Onde não sabe fazer nada, onde apoiam um aborto. Pesquisa no Google. A fábrica de imbecis. Vai se tornando maus profissionais, né? São José Maria Escrivá fala muito isso, né? Uhum. Então não se torna um bom profissional. E, vamos dizer, se a pessoa ali fosse um bom profissional, sabendo das consequências que teria, o bom profissional não apoiaria o aborto, porque ele sabe daquilo que é consequência. E entra muito nesse ponto que você falou, é a questão da ignorância da pessoa. Muitos apoiam o aborto, mas não sabem o que é. Eles apoiam porque ouviu alguém falar que, não sei, você Só até por tal direito da ponto ali mulher. é vida, é direito da mulher, não sei o que. Até o ponto ali é vida, então antes você pode fazer o aborto, não sei o que. E a pessoa se limita àquela opinião da outra pessoa e não vai estudar, não vai se desenvolver, buscar sobre o assunto, não. Ela fica nisso e compra a ideia da outra pessoa. Daí fica, não, aborto pode sim, não sei o que, Além de ser um ato extremamente egoísta, né? Você está pensando em si, e às vezes é conveniente para si, confortável para si abortar, sem pensar nas consequências desse ato, né? Então, tanto que hoje, né, assim, considerando geral da nossa fala aqui, todas as pessoas, elas fazem, elas não estão ligando para a consequência. Daí quando há uma consequência, elas querem eliminar aquilo, né? O aborto funciona assim. A qualquer outra legislação que cresça, questão de gordofobia mesmo, não, porque quem diz que a gordura é aquela coisa boa, entendeu? Então assim, desde a parte da biologia, então assim, só que daí querem tornar aquilo normal. Aquilo de tornar normal, querem eliminar a consequência. Ou tanto para que se sintam psicologicamente melhor, que não preciso me preocupar porque isso daí já me traz conforto, que é realmente na questão do conforto. Ou apenas para não ligar para nenhum trabalho, nem mesmo qualquer esforço de si próprio. Vocês estavam falando de médico, né? Então, assim, uma vez eu ouvi um testemunho, porque eu gosto muito de testemunhos, sabe? Eu tava numa comunidade e a fundadora da comunidade estava comentando comigo que uma parente dela fez um aborto uma vez e se arrependeu muito disso e sofre as consequências até hoje. E ela falou que quando ela fez o aborto, ela queria fazer, o médico fez, eu até tinha comentado com o professor isso, que o médico pegou a criança, jogou no peito da mulher, a criança morta, jogou no peito da mulher e falou umas palavras lá. Por que ele fez isso? Porque ele fez uma promessa quando ele se formou de defender a vida. E ele sabe que aquela criança que ele matou era uma vida. Só que esse daí foi errado o que ele fez, sim. Mas hoje em dia os médicos nem isso fazem, né? Eles só vão chegando e abortando e não estão nem aí, sabe? E isso também gerou um trauma muito grande nela. Além de ter abortado, ela viu a criança morta. Muito triste. Talvez pela profissão, né, de alguns médicos, enfermeiros, enfim, por trabalharem com tantas vidas no dia a dia, e às vezes diante de situações eles devem presenciar muitas pessoas perdendo a vida, né?
Então, talvez, não, lógico, não generalizo, né? Muitos deles são extremamente sensíveis a essas questões, mas alguns deles às vezes se tornam frios em relação a isso. Tanta gente perdendo a vida se tornou algo rotineiro, algo corriqueiro, sabe? Alguém morreu ali naquele quarto, aconteceu isso, um acidente. Então, estão tão habituados a vivenciar isso que às vezes acabam se tornando bem frias diante dessas situações, né? Mas eles vão contra os 5 princípios, né? Da medicina, né? Que eles fazem de defender a vida até o último instante, de fazer o máximo para a criança, para que a pessoa não sofra, não sinta dor, só que eles vão lá e abortam, né? É uns profissional banana, como eu disse. Muito bom. Muito bem. Bom, para encerrar, então eu agradeço muito a presença do professor Carlos por ter vindo aceitar esse convite. Graças a Deus deu certo, um tema que a gente queria muito gravar, né? Eu gostaria de não ter que falar sobre aborto, né? Eu gostaria que todo mundo soubesse, nossa, é uma vida, não precisaria ter esse debate, mas infelizmente o mundo de hoje está muito inversão de valores, como vocês disseram. Como esses dias eu estava lá num lugar assim, falaram assim, não é uma vida, não sei o quê. Eu falei, como que não é uma vida? Daí eu falei, não é uma vida. Daí não tem como você discutir, porque a pessoa, ela, como disse o João, a pessoa se prende àquele pensamento e não quer saber de estudar e se aprofundar mais. Aquela fala sempre, né? Um amontoado de células. Um amontoado de células. Gente, célula é característica de um ser vivo. Um biólogo falando aí. Então, daí eu baixei a cabeça e falei, meu Deus, Jesus, volta logo, Jesus do céu. Só que daí, enquanto Jesus não volta, a gente tem que lutar a favor da vida. Então esse é o nosso papel aqui, pra gente fazer esse podcast. E eu espero que aqueles que estejam ouvindo, eles escutem com a mente aberta. E vendo agora? E vendo também, né? E vendo. Escutem e vejam com a mente aberta. Não naquele pensamento fechado, é um amontoado de células, não é uma vida. Não. Escutem esse podcast com a mente aberta. Falando, nossa, poxa vida, mudem o pensamento. Sabe o que aquela criança, aquela que está se formando, é uma vida. E passem a defendê-la porque são inocentes e são indefesas. Então nós, que já somos nascidos, temos esse dever de defender a vida. Eu agradeço muito o convite de vocês por esse bate-papo prazeroso aí. E fico feliz que vocês estejam engajados na disseminação por mais conhecimento, para o público poder assistir, para que outros cristãos assistam e os que ainda não são se tornem verdadeiros cristãos. Consideração? Simplesmente, realmente hoje em dia a gente dá muita voz para quem não deve, o que acaba criando realmente esses debates e infelizmente a gente tendo que dar a cara para poder falar. Então a gente está lutando o máximo e aborto é o início da vida, né? É o princípio, é aquilo que não tem como discutir. Eu já levo um pouquinho mais antes ali, mas desde a concepção, desde a vontade, tanto que tem se eu não me engano é o Pedro Siqueira, que ele conseguia ver os anjos e os demônios, ele conseguia ver, e se eu não me engano ele estava numa viagem com a mulher dele, ele já tinha, se eu não me engano, 2 filhos, se não me engano ele tinha 2 filhos, e ele via o anjo de cada um, aí ele viu um anjo diferente, e nisso ele consegue também conversar, nisso ele perguntou para esse anjo, quem que era ele. Aí ele falou, eu sou o anjo do teu filho que está dentro da barriga da tua mulher. Que daí depois eles foram fazer o teste e realmente ela estava grávida. E, então assim, tanto que daí até na hora de descobrir o sexo do filho, ele já sabia, porque o anjo tinha falado, né, que era menino. Daí na hora de descobrir, aí ficou meio na dúvida ainda, e ele falou, é menino, falando pra mulher dele, é menino, e falando pra médica, e a médica, não, mas pode ser menino. Tanto que daí nasceu menino mesmo. Então assim, é uma vida desde o início, principalmente pro cristão, não tem como você defender o aborto.
E falando para um cristão, um católico de BGE que já defendia aborto. Então, assim, cair na realidade. Não tem outra forma. Esse aí que vocês falaram, né, nas considerações finais, é realmente verdade, velho. Eu vim pra cá pensando, cara, a gente vai falar sobre o aborto, velho. Por quê? Assim, tecnicamente não é um tema que precisava ser discutido, né? A vida nasce na concepção e já era, né? Por que a gente tem que alimentar esses debates e tal? As pessoas vêm falando, mas não é verdade, não sei, cara. Parou. A biologia, como o professor Carlos ensina. A O biologia. catecismo, a igreja diz sobre. Então, A assim, biologia com a teologia. biologia e teologia é literalmente a fé e a razão. A fé e a razão são duas asas, já dizia São João Paulo II, né? Exatamente. São duas asas que levam a pessoa rumo ao céu, enfim, algo nesse sentido. Agora não lembro a conclusão da frase. Mas enfim, a fé e a razão Em harmonia. vai te levar ao conhecimento pleno da verdade, que a verdade é o próprio Cristo, né? Então, assim, você tá com dúvida, você é católico, você é cristão, tá com dúvida, né, da questão do aborto, será que eu devo apoiar? Aqui, ó, pra você. Você é um ateu. Não, eu não sei não, essa história do aborto. Aqui tá a biologia, a própria ciência explica. Então, assim, vocês não têm escapatória. Não tem por onde fugir, né? A única certeza é não apoio, porque querendo ou não, nós sabemos a verdade. E gostaria de agradecer muito ao professor, né? Deus abençoe de estar aqui conosco. Se Deus quiser, vamos estar falando outras coisas, né? Porque, como o Jorge já falou, a fé e a razão junto, né? Então, muitas conversas para ter. Gostaria de agradecer também ao Padre Leandro, nosso pároco, de ceder o espaço para a gente estar gravando, nosso estúdio. Agradecer a ele, né, por tudo aquilo que ele tem cedido. Não somente o professor, mas todos os convidados que passaram por aqui, né, a cada um de vocês, né, Deus abençoe muito. E sim, temos muita coisa pela frente, né, vamos ver o que o povo diz, o que deixa nos comentários. Se deixar. Se deixar alguma coisa aí. Mas tem muita coisa para acontecer, né? Então, Deus abençoe a todos. E Ana, com você. Mas antes, os avisos paroquiais, a gente tá esquecendo já. Então, temos lá o Instagram, né? Pra quem não nos conhece, não nos segue, segue lá o @ousantosonada.podcast. Lá a gente tá fazendo uns conteúdos bem interessantes, né? A gente postou novena da Santa Terezinha e agora recentemente acabou de Carla Kutz, né? Então, assim, a evangelização pelo Instagram continua normalmente, ok? Não pense que a gente é limitado só nos podcasts aqui, que a gente vai gravando 15 dias, ou só pelo YouTube, né? Que às vezes fica aquele intervalo longo lá e poderia acrescentar mais coisas. Então no Instagram a gente faz com mais movimentação, esses carrossel e Spotify Reels também. Spotify, né? Então. Temos o Spotify, no qual a gente lança os nossos episódios do YouTube para o Spotify em forma de áudio. Só que agora, como estamos gravando no Spotify, ele tem a disponibilidade de lançar em vídeo também. Então a gente está lançando em vídeo também. Então você pode nos assistir no Spotify. Inclusive, queria agradecer aos 100 inscritos que nós temos no nosso canal. Já passamos de 100. Então, olha, com imensa alegria a gente agradece a vocês. Agradecer a todos aqueles que comentam também, né? Embora não sejam muitos, mas aqueles que comentam a gente olha, a gente lê. Então a gente se preocupa muito nisso, no sentido de poder evangelizar. É o que nós queremos. Sim. Né? Então, Não importa quantos, mas... Exatamente. Então, a gente lê todos os comentários que deixam ali pra gente. Então, se você quer conteúdos, coloca ali. Recentemente a gente já viu que alguém falou ali a questão do temperamento. É uma coisa muito importante que a gente quer trazer ali também, né? Se Deus quiser, em breve. Vamos se preparar melhor aí pra isso. Sobre ideologia de gênero, né? Aproveitando que o senhor tá aqui, já sim, fui convidado pra fogo no próxima. Isso, eu já tô animado. É isso. Professor, gostaria de falar mais alguma coisa? Não, agradeço, como já falei, agradeço a todos pelo convite e desejo muito sucesso a todos vocês nessa missão de evangelizar. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Até o próximo podcast. Salve Maria. Salve Maria. Salve São Salve José. São José.